Na pandemia ainda, depois de alguns vídeos, eu comecei a vender uma coisa, outra e outra, até que eu cheguei num condomínio, comecei a vender, vender, vender. Eu falei, caramba, E na pandemia. na pandemia. Foi mais focado em terreno, inclusive. É Nessa mesmo? época, nesse condomínio específico, foi muito terreno. E aí foi terreno, terreno, terreno. Aí começaram a vir casas naquele condomínio também. Comecei a criar um nome ali dentro e muita indicação para cima e para baixo. Falei, opa, calma aí que eu não tô dando Nossa, conta sozinho. caramba. Aí eu chamei uma assistente, né, digamos Aham, assim, uma secretária para me ajudar. A Juliana, na época, pessoa maravilhosa, me acompanhou por um bom tempo, ajudou aham. bastante também nesse crescimento inicial. E aí comecei com ela, falei, caramba, não dá dando conta ainda, vamos tentar puxar mais um. Sejam muito, muito bem-vindos ao nosso podcast Empreendedores do Reino. E hoje é o nosso 8º episódio e pra lá de especial, gente. Estou com um convidado aqui que vocês vão adorar conhecer a história dele. E a gente tem muita história para contar. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre. Ele é empresário, ele é corretor de imóveis, inclusive tem uma imobiliária super conhecida aqui na nossa região. Nós somos da região dos Lagos do Rio de Janeiro. E além disso, ele é engenheiro civil, assim como eu. E vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa parte ali da formação dele, que ele não atua hoje, assim como eu, mas a gente se conheceu aí nesse período que estava cursando a faculdade. Seja muito bem-vindo, Nicolas Tagliati. Muito obrigado, Keila, por esse convite, por estar aqui com vocês. É um prazer estar com todos e um prazer poder compartilhar um pouco mais da nossa história, nossa trajetória Sim, juntos, né? Que começou desde a cerca de faculdade. 12 anos atrás, né? Nossa, gente, a gente fez esse cálculo aqui agora, eu me senti um pouco velha. Falei, Nicolas, Verdade. tem 5 anos? Falei, não, 5 anos eu tô na profissão de gestora de tráfego. Tem Tem muito 12 mais do que anos já isso. que a gente começou a faculdade, ambos com 17, né? Sim, ambos com E 17. agora estamos aqui, estou com 29 Eu hoje, também. você também, então 12 anos já que a gente iniciou essa jornada e o nosso bate-papo vai ser bem bacana porque muita coisa mudou. Muita coisa. A gente acha que está caminhando em direção a algo muito específico, que nada vai mudar, que é isso que eu quero na minha vida e do nada Começa a empreender e tudo vê muda. e tudo muda. E Exato. engraçado que quando isso acabou de falar, a gente começou com 17 anos. Uhum. Pensa assim, eu lembro de estar na escola e já ter essa ideia ali do que eu queria fazer. A princípio, arquitetura, acho que você também, né? Também apaixonado por Eu arquitetura. também. Até hoje eu gosto de decoração, de coisas desse tipo. Mas na época, você contou um pouquinho, né? Você pode falar pra gente. Eu queria fazer faculdade, mas só tinha fora da nossa região. Então, Foi. optei por fazer engenharia civil. Acho que Foi tu também. exatamente o meu caso também. Cheguei a passar para faculdades mais distantes, sem condição financeira minha ou da família, não tinha como ir, não tinha como manter, não tinha Exato. como. E aí eu procurei o que tinha de mais próximo Eu também. da arquitetura, né, aqui na Achando que região era dos bem lagos. próximo, era engenharia. Achando, bem iludidos, né? Exato. Mas assim, tudo apontou para o lado da engenharia civil, tinha aqui na cidade. Eu falei, então É isso mesmo. vai ser esse o caminho. Eu acredito que no final vai dar para impactar de forma parecida ali, né? Sim, Com a arquitetura, mas aí eu fui surpreendido com N mudanças na minha vida e cá estamos, e graças a Deus que tudo graças a isso Deus por mudou. isso. Então, gente, já fica até um adendo para vocês. Você fez uma faculdade, né, Nicolas, e não se identificou, de repente, ali na hora do mercado de trabalho, não é um ponto final. Você tem muitas escolhas, principalmente a gente que às vezes faz faculdade, nós somos super novos, né? A gente tem Sim, 17 anos. Pensa, tomar uma decisão que vai levar para a tua vida inteira, é. né? Se for o caso de você continuar e aquilo ali fizer sentido, ok, mas se não for, dá tempo de mudar a idade que você tiver. Tá com vida aí, dá tempo de fazer Exato. A algo faculdade ela novo. pode ser o início, mas definitivamente não é o fim. E Exatamente. muitas coisas que você pode fazer na sua vida não dependem de faculdade. Na Exatamente. verdade, no meu caso especificamente, onde eu obtive sucesso, foi uma formação básica de um curso de 6 meses que a gente consegue Olha que fazer, loucura, a né, gente que fez é a 5 anos na corretagem. faculdade. Pois exatamente. Então, assim, não se prendam a isso, sabe? Acho que é uma das primeiras coisas que eu posso falar, Sim. porque foi um divisor de águas na minha vida. Não vou dizer que foi fácil de maneira alguma, a gente passou muita E a gente quer saber dificuldade. sobre essas fases aí depois. Muita Os coisa que a gente perrengues. passou. Mano, sempre teve muito. E o que Teve muito, você falou, achei realmente. interessante, que você fez um curso de 6 meses. Eu finalizei a faculdade e tal, trabalhei um período nessa época ainda de engenharia civil. E o curso que eu trabalho, né? Não foi nem curso que eu fiz. Eu aprendi Uhum. na prática, na raça ali, igual a gente já te contei. A profissão gestora de tráfego, hoje, inclusive, eu ensino, tenho vários alunos que eu ensino também essa profissão. Não foi uma faculdade. Foi um Pois é. curso e foi, assim, na prática mesmo. E é algo que eu super me identifico, ganho muito mais do que eu ganharia como engenheiro civil. Isso. Então, assim, gente, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? No digital,
ou na profissão do Nicolas também ele pode falar melhor sobre isso, a gente tem N possibilidades para você empreender sem precisar dispor de um valor financeiro altíssimo, que é uma faculdade, Exato. sem precisar morrer para passar na faculdade pública, né? Então, Fora o tempo em si, né? nossa, o tempo Eu acho que o tempo é a nossa moeda mais valiosa. Com certeza. E 5, 6 anos numa faculdade que a gente forma e não sabe se vai ter vaga, né? Porque a gente é Exato. dependente disso, aí ficar espalhando currículo, uma tudo. loucura. Infelizmente, o que eu vejo muito hoje, né? São colegas de profissão, Eu colegas na época que nós estudávamos, né? De N coisas, mas não na engenharia, simplesmente por não ter vaga, por não conseguir, né? Exatamente. Ou tem que tocar um negócio próprio, que é o que eu oriento e Exato. aconselho, Eu inclusive. também. Mas é difícil, né? Até É triste às vezes, né, Exato, Nicolas? é estranho, sabe? A gente vê toda a dedicação, todo o Investir valor tanto investido, o tempo. tempo investido e na hora, vamos ver, E não ter aquele retorno que a gente quer. não Então, tem. assim, já fica a dica pra vocês. Há muitas possibilidades. Então, assim, é só você querer realmente. Olhar ali pra se identificar na profissão que você quer e começar. Mas Exato. vamos lá, Vamos puxar essa história aí. Você já tinha formação quando você entrou na faculdade? Acredito que ainda não, ou já tinha? Não. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei da arquitetura, Sim. vi na engenharia algo próximo para a gente Aham. poder começar, mas no geral eu sempre gostei muito de casa. Eu Casa, coisa também. bonita, decoração, ambiente agradável, ambiente Amo, gente. que traga esse traço do lar, né? E eu gostava, sempre gostei, mas não fazia ideia de como, né, me inserir nisso. Uhum. Sempre fui uma pessoa muito tímida, pouco comunicativa, Não até parece, pelo né, incrível que gente? pareça. Pelo incrível que pareça, gente, isso faz parte da mudança, que eu até gosto de falar em papos assim. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente da época. Aquilo me pegou num momento, né, quando a gente se conheceu, era um momento de transição ali, né, de ir à faculdade e tudo, então a gente tinha que se comunicar, lógico, mas eu sempre fui uma pessoa tímida por natureza. E hoje as pessoas me veem no YouTube, no Sim. Instagram, falando, apresentando e tudo, e pensam que não, uma pessoa super extrovertida, ou que tem o dom da comunicação, ou algo do tipo. Aí eu falo, gente, Não. nada disso, sabe? Nada. Então, Aham. nada. É realmente uma adaptação em prol do que a gente quer e precisa para alcançar nossos objetivos. Então, parte dessa luta, desses momentos de sofrimento, de dor e tudo mais, tem muito a ver com a mudança, né? Com a Sim, com adaptação que a certeza. gente teve que fazer no dia a Pra dia. gente ter o resultado que a gente quer, a gente precisa se tornar a pessoa que vai alcançar aqueles novos resultados. Exato. Muitas das vezes a nossa versão antiga, muitas das vezes não, acho que todas as vezes, né, não vai ser a mesma pessoa que a gente vai alcançar o próximo nível. Não. Precisa se desenvolver. Comunicação é algo assim principal, né, Sim. Nicolas? Acho que para qualquer, a não ser que você seja quase um robô trabalhando ali atrás de um computador, E mas hoje em até dia isso, robôs falam muito, inclusive. até o ChatGPT tá falando mais do que Muito. muita gente. Então, assim, a gente precisa, até mesmo, por exemplo, trabalho home office, mas eu preciso me comunicar, eu preciso fazer reuniões com o cliente. Então, assim, se você não tem essa habilidade, é começando mesmo. Né? Você falou aí de estar no Instagram, de estar no YouTube. Uhum. Gente, até eu também, quando a gente começa, dá medo, dá insegurança, dá várias coisas, o que os outros vão pensar, em abrir uma câmera e começar a falar de forma natural. Mas ninguém nasce pronto. Ninguém nasce Inclusive, pronto. puxando um ponto com relação à sua fala agora, quem quer e fica de repente na vontade só de fazer e não toma essa iniciativa, gravem a frase: antes feito que perfeito. Muito bom. Porque lá no início, nos primeiros vídeos, eu tentei ter um roteiro, eu tentei fazer alguma coisa assim. Não dá certo. Keila, Eu imagino. você tinha que ver que coisa robótica, horrorosa. E aí eu errava, porque a minha memória é ruim. Sim. Aí eu errava, Eu tinha que também. refazer. E ficava nesse looping. Aí na quinta vez, sétima vez que eu falava certo, a minha feição já estava de estressado, de cansado, já não Caída, a comunicava energia mais. já nem tinha, né? Já não tinha mais. Eu te E entendo. até falo sobre isso também lá com a equipe dos corretores, né, no geral, que a nossa comunicação ela é minoritariamente verbal. A gente fala muito através de Nosso corpo. todo o corpo, Exatamente. exatamente, gestos, postura e tudo mais. Então, não funcionou. A tentativa da adaptação do roteiro definitivamente não funcionou. E aí, dali em diante, eu falei o seguinte: ó, eu entendo a casa, eu conheço a casa, apartamento, imóvel, Exato. seja o que for, eu vou apresentar do meu jeito. Se eu errar, falar alguma coisinha, escapar alguma coisa, não tem problema. Aí, antes feito que Eu perfeito. concordo totalmente. Porque essa naturalidade, ela traz outra vibe, a pessoa te conhece Sim, melhor. conecta, né? Conecta. É igual o exemplo aqui do podcast, né?
A gente tá gravando o 8º episódio. Quando me veio o convite pra gravar, eu só tinha sido convidada. Nunca tinha gravado. Mas, gente, eu vou deixar de pegar essa oportunidade, que é algo que eu já queria. Porque eu nunca fiz? Óbvio que não. Não. E se fizer e não tá tão legal, nos próximos a gente vai melhorando. E tá tudo bem. Exatamente. Então, gente, leve esse conselho pra vida de vocês. Tudo que a gente começa de novo vai dar medo, vai dar insegurança. É algo que a gente não tem ali, né? É o desconhecido, Desconhecido, exato. Mas à medida que você se propõe a fazer várias vezes, inevitavelmente você vai ficar bom naquilo. Você fica melhor, né? com certeza. Mas continua contando a história pra gente. Então você fez a formação de corretagem, depois que você já estava na faculdade. Como que veio o interesse, Nicolas, por isso? Então, eu já tinha iniciado na faculdade, eu não, como eu tinha acabado de iniciar ali, eu não estava trabalhando no momento, tinha acabado de sair de um emprego, na verdade. E aí o meu pai chegou e falou: ó, tem um conhecido meu vindo do Rio, já pensou sobre isso? Tenta, conversa com ele lá, eu ver o que você consegue. Que se você gosta do ramo ou não. Eu lembro de você de papelaria. Você trabalhou em papelaria? Não, minha mãe teve papelaria na minha mente pequena, ficou a não. papelaria, eu lembro. Não, isso na infância. E assim, apesar de eu ser uma pessoa muito tímida no geral, eu vejo que faz sentido hoje alguns pontos que se conectam lá ao passado. Minha mãe é uma pessoa extremamente extrovertida, animada, alegre, de tudo, maravilhosa. E ela tem esse lado empreendedor, que meu pai, por exemplo, nunca teve. E eu cresci ao lado dela. Quando ela ficou grávida de mim, ela largou o emprego e focou em abrir uma loja para que eu pudesse estar ao lado dela durante toda a infância. Não, isso é fenomenal. Então, assim, nunca tive ausência, né, dos pais ali. Só o meu pai que trabalhava de 9 às 18, né, e tinha contato mais de manhã cedinho e à noite, mas com ela eu estava o dia inteiro. E a dinâmica de estar na loja, de me preocupar com mercadorias, de aprender a dar troco que ela me colocava. Aí a pessoa ia comprar um lapisinho, aí ela oferece uma borracha. Então, assim, era muito engraçadinho. Querendo ou não, gente, isso já é um aprendizado desde a base ali. Exatamente. E de uma forma natural, leve, né, indireta ali, que foi muito bacana. E depois, quando a gente chega nessa etapa de conseguir enxergar o todo, aí caramba, realmente aquilo acabou servindo bem. Foi uma semente, né? Foi uma semente plantada. E sobre sementes, inclusive, eu costumo dizer que tiveram algumas bem interessantes na minha trajetória, se me permitir aqui até pôr em pauta aqui, que, por exemplo, na parte da corretagem, comunicação e tudo, né, venda no geral, na coisa que eu nunca pensei em fazer, ela engloba muito essa questão de postura, de comunicação, né? E como dito, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, hoje, muitas pessoas às vezes têm preconceito, por exemplo, com o telemarketing da vida, né? E foi meu primeiro emprego. É uma escola também. Exato, meu primeiro não, meu segundo. Então, assim, é uma escola e foi ali que eu tive esse aprendizado da comunicação inicial, né? De não ter medo de falar, de ouvir, principalmente, que é uma coisa, acho que é o principal. O principal na venda é ouvir. É o principal. Então, foi ali que eu tive. E escutar muitos nãos. É uma coisa que está muito relacionada à venda diretamente, né? Contornar objeções e tudo. Então, assim... Não esmorecer no não, né? Exato. Entender que se vem não, vai pro próximo. Exatamente. Então, isso me serviu bastante para plantar um traço importantíssimo para a corretagem, né? Eu já trabalhei também em campanha política, trabalhei no sinal até, dizendo assim diretamente, no sinal mesmo, oferecendo adesivos, panfletos e etc. Já trabalhei também. E tinha muito essa questão de ter que chegar na pessoa, pessoas que a gente não conhecia o tempo todo, se expondo debaixo de um sol de rachado, assim, lá. Aí vocês olham a pessoa, super bem sucedido, você não sabe o histórico, que a pessoa já trabalhou em várias áreas, inclusive no sinal. Muita coisa, trabalhamos no sinal. Thaís já estava comigo, né? Minha esposa está aqui junto também. Nos bastidores. E é até engraçado, porque eu sou muito branquinho, ela falava que naquela época você era preto. Naquela época ficava igual um pimentão. Porque era sol direto. Então, assim, essa foi outro momento da minha trajetória profissional que me ajudou a tomar coragem, né? A realmente passar
por cima de obstáculos, né? De medos que a gente tinha. Medo do que os outros vão pensar, Exato. do que você vai ter de volta ali, porque, gente, é uma exposição que você pode ser É. xingado. Sim, São várias coisas. aconteceu. Eu imagino que Tem a sim. ver com política, né? Então Gente, ninguém aconteceu. gosta. Você Aconteceu. tá ali passando carro, você vai dar um papel. Ainda mais na política no Brasil, né? Que não vamos entrar nesse mérito. É, Mas, tipo assim, igual você falou, tudo, querendo ou não, foi uma bagagem foi. pra chegar depois ali na profissão que você tem hoje, na formação, Sim. e ter esse resultado. Querendo ou não, gente, tudo que a gente passa na vida, eu falo sempre isso, a gente sempre honrar tudo que a gente passou. Porque às Uhum. vezes a pessoa tá ali servindo um café, eu falo, faça o melhor. Sim, Sirva com um sorriso, que você não sabe o dia de amanhã. De exato. repente, né, aquela. Deus sabe todas as coisas, sempre. Uhum. Então, assim, tudo que a gente passa tem um porquê. Lá na frente a gente vai entender. E hoje nós somos o molde de tudo que nós passamos, né? Exato. Nós somos esse compilado, Esse né? compilado. Então, tudo que a gente passa na vida é experiência e nos torna a quem somos hoje. Exato. Então, apesar de, na época, ter sido difícil, ou chato, ou desgastante, né? Tudo faz parte de uma caminhada que, na maioria das vezes, a gente não faz ideia do porquê ou da onde vai, mas aí cabe a vocês, né, definirem e terem um foco bacana. Uma meta. E também terem coração aberto, porque as coisas podem mudar a qualquer momento e muitas vezes para melhor. A engenharia era um objetivo ali, né, para Exato. nós. Inicial. E A gente achava que era o mundo, né? Que ia sair e antes dali. de chegar ao meio da faculdade, né, nos meus Aham. primeiros 2 anos ali, eu já no mercado imobiliário eu vi, caramba, aqui tem como ter resultados que eu acho que eu não consigo ter com a Através engenharia, da não. engenharia. Nem com arquitetura e É. tal. Aí eu falei, poxa, bacana, interessante. Achei esse ramo, interessante. achei Os interessante. primeiros resultados ali, você deve ter começado a sentir isso, né? Exato. E o mais impactante para mim foi o seguinte também. Eu, lógico, sempre sonhei muito alto, né? Por ter infância simples, Eu né? também. Não ter muitas coisas, né? Uma escassez Eu acredito, ali. Nicolas, não sei pra você. Até a faculdade, engenharia. É claro que, igual você falou que gosta de casa. Eu me lembro de querer andar a pé na rua pra olhar as casas. Eu também. Condomínio, então a Eu gente amava. saiu rodando tudo, sim. Eu gostava de ver e na minha cabeça eu ficava fazendo várias reformas. Não, isso Aham. aqui dá pra mudar isso aqui melhoraria com isso aqui. Exato. Olha que loucura, É né? uma coisa que eu tento trazer nos vídeos de hoje, é um Sim. diferencial nosso. Então eu tento dar ideia também, Eu vejo, eu seja vejo. de obra, de quebra Qual que é o aqui, teu faz canal? isso Até aqui. fala pro pessoal. Ah, pessoal, segue a gente lá, Tagliati Imóveis, o nome vai estar aparecendo aí na tela porque é italiano, é meio complicadinho. Aí Tagliati Imóveis, hoje no YouTube a gente está com aproximadamente 48 mil inscritos Nossa. e no Instagram 56 mil e pouquinhos seguidores também. Bastante gente. TikTok passou um pouquinho dos 10 mil, que a gente não mexia muito, mas estamos Tá trabalhando lá começando. também. Estamos trabalhando lá também, então se você puder e quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, por favor, fique à vontade, será muito bem-vindo lá nas nossas redes sociais. Muito bom. Casas maravilhosas lá, gente. Nicolas faz tem as muita apresentações. No meu YouTube, se você for em casa, você vê, o dia inteiro aparece. Cada dia vídeo inteiro. que cai lá, que você sobe, aparece lá. Já tá Que notificado. A gente sempre assiste. Que bom, fico feliz. Espero que esteja gostando lá também. Sim, muito bom. E aí, então, você veio, tá, formou. Onde a gente estava? Você se formou 2 anos de faculdade, você disse que já começou a sentir que essa área era uma área diferente. E a questão dos resultados. Aí eu tava falando, o grande diferencial que eu vi é que apesar de ser uma pessoa que veio de infância simples, mas ao mesmo tempo sendo muito sonhador e querendo conquistar, né, muitas coisas, eu queria de alguma forma impactar positivamente a vida das pessoas de uma forma mais ativa, sabe? Uma coisa talvez não tão supérflua, porque assim, existem N tipos de trabalho, de prestações de serviço, de venda de produtos, tudo bem. Mas eu queria fazer alguma coisa um pouco mais profunda, Sim, sabe? mais afetiva, mais. Que tocasse mais o coração da pessoa ali, digamos assim. Que tocasse mais e que mudasse realmente a vida das pessoas, de preferência, né? Para o melhor, é Claro, lógico. claro. E aí, quando eu comecei a ter experiências com o mercado imobiliário, eu lembro da primeira venda que eu fiz, uma senhora, não lembro o nome dela, que já tem bastante, mais de década já, tá, gente? Então, assim, para lembrar o nome é complicado. Apesar de ser novinho, tem tempo já. Já tem bastante tempo. E aí eu lembro que ela não tinha, na época, para comprar o valor todo da entrada da casa, seria financiamento, tudo. Mas ela começou a chorar lá na casa. Ah, meu Deus. Meu Deus, eu preciso dessa casa, eu tô apaixonada e tudo. E eu lembro que era perto da lagoa, a gente foi até a lagoa, ela ficou apaixonada. Imagine você ouvindo isso quando tá querendo vender. Aí Você tá morando junto já com a pessoa. Aí ela me deu um abraço apertado. Nicolas, me ajuda, eu vou fazer de tudo para conseguir. Aí, na primeira venda, eu, caramba,
que eu posso fazer para ajudar aqui? Mas, assim, a gente buscou meios Sim. e conseguimos, graças a Deus, ela conseguiu a Nossa, casa. Você não tem noção da alegria que eu fiquei. eu imagino. Então, assim, não só a alegria da parte financeira, né? Mas muito Porque além. é muito além. E ao mesmo tempo é bem recompensado financeiramente Sim, também. Aí eu falei, caramba, então eu tenho como ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas, enquanto eu realizo também o caminho do meu. Isso aqui perfeito. é maravilhoso. Aqui é a chave, né? Está Perfeito. aqui. Então, apesar de ser muito cru na época, foi a minha primeira venda, não fazia ideia dos obstáculos que eu encontraria no caminho. Aham. Quando isso aconteceu, mexeu comigo. E que bom que foi na primeira, porque talvez tenha sido até um sinal direto. Olha, Sim, aqui é o é o teu caminho. caminho. Eu já até puxo o gancho porque isso já é um propósito, né? Você se Sim, vê atuando, realizando o teu propósito ali através do que você faz sim. hoje. Vejo e hoje eu, inclusive, até mudei um pouquinho esse propósito. Mudei, não, perdão. Eu aumentei ele um pouquinho. Por quê? Interessante, conte Por mais. quê? Essa experiência de fazer a diferença na vida da pessoa, do cliente diretamente, porque assim, é muito bacana que em N momentos eu já tive pessoas falando assim, Nicolas, escolhe pra mim a casa. Para Sério? você ver o nível. E eu vou te falar, incontáveis vezes. Caramba. De tanto que foi a confiança que tiveram, todo o processo comigo. E porque eu gosto de orientar de forma mais profunda, Uhum. né? Então, várias vezes isso aconteceu. Só que hoje, até por conta da escala também, a gente foi crescendo de uma maneira que eu não conseguia atender sozinho. Foi onde eu abri realmente a imobiliária e comecei a trazer corretores, né, para se afiliarem a nós. Sim, sim. E hoje, até fazendo um gancho, hoje eu vivo o que antes eu nem em sonho imaginava, tá? Em questões realmente de estrutura, financeiras, escritório, tudo, realmente. Já vivo isso. Aí eu vi o outro lado da moeda. Eu tenho como continuar Uhum. ajudando, né, os nossos clientes a alcançar esses objetivos, esses sonhos através do mercado imobiliário e ser impactante diretamente ali com eles, mas eu também posso fazer com que outras pessoas, os nossos corretores e parceiros, por exemplo, que eles consigam atingir essa independência também. Muito bom. Essa independência financeira, essa independência de tempo, essa flexibilidade. Porque eu costumo dizer que existe essa questão de que tempo é dinheiro, né? Exato. Beleza, tudo bem. Mas a gente não consegue, muitas vezes, quantificar e exemplificar isso da melhor forma. Então eu falo com eles que quanto mais rápido você tiver resultado, é mais tempo futuro que você Com certeza. economiza, né? Ou uma flexibilidade que você consegue ter agora. Então eu explico mais detalhadamente a eles, mas fato é que eles podem. O meio imobiliário proporciona isso. E eu falo também, gosto de trazer à tona o seguinte fato. Eu comecei muito novo nesse ramo imobiliário e sozinho. Caramba. E trilhei boa parte dessa caminhada, dessa jornada sozinho também. Até que eu tive que treinar, né, pessoas para estarem Eu comigo. até cheguei a te perguntar, né, Nicolas? Falei Hum, sobre na sua trajetória. Eu te perguntei sobre o network. Se tinha feito sim. diferença. Aí eu já aguardando um sim, né? Porque a gente vê isso todo dia. Não, que eu na minha até que não fez tanta diferença, não. Eu fui mais sozinho mesmo, meu Deus. Então, justamente, a gente pode entrar Aham, no mas ponto do pode network daqui a continuar. pouquinho, mas só para complementar esse aqui, Aham. porque como eu tive que aprender muito sozinho, eu aprendi com as porradas da vida, né? Então, assim, Literalmente. é pesado, é doloroso, é mais difícil quando você está sozinho de se recuperar, de ter aquela base emocional também para isso, até porque eu era Sim, muito jovem, né? A cabeça que eu tenho hoje nada tem a ver com a passada. Mas uma coisa é certa, você de repente aí que vive e toma muitos baques da vida realmente, e acha que de repente é o fim da jornada, ou que, enfim, não vai dar certo, não tem jeito. Gente, mas foi exatamente isso que eu passei, que me fez ser forte para continuar, que me fez ter conhecimento para hoje conseguir fazer tanta diferença na vida das pessoas, para criar tanta relevância. Foi o não desistir, principalmente nesses momentos difíceis. Então eu digo que hoje eu consigo enxergar momentos difíceis como momentos de aprendizado. te deixou mais forte. Deixou muito mais. Assim, mas na hora que a gente está passando, a Nossa, gente você é tende a não brabo. conseguir ver isso, não. É lindo, né, de ouvir. É, Mas, exatamente. E essa questão que você trouxe de não desistir, gente, isso é muito é. importante.
Isso serve para tudo na nossa vida. Sim. Quando a gente está numa carreira, por mais que a gente já tenha ali uma relevância, uma estabilidade, a gente quer sempre o próximo nível. Não tem Claro. jeito. Como seres humanos, a gente sempre quer um próximo nível. Sim. E às vezes, igual você falou, a pessoa tá ali, tá começando, seja de qualquer profissão, tá sentindo dificuldade. Como que você vence? Como que você chega lá? Não desistindo, Não desistindo. né? O não desistir vence talento, vence qualquer outra coisa, habilidade. Hoje, inclusive, eu falei isso com os corretores. Nós tivemos uma É reunião mesmo? ali, aí eu falei, a consistência, ela vence o talento, Exato. né? Concordo totalmente. E eu costumo dizer, né? Muitas pessoas me vêm falando hoje, eloquente, Uhum. que oratória, às vezes, nossa, tem dom da comunicação. Minha mãe não dá nada pra falar É isso. Eu falo, mãe, não é mesmo. dom, não, mãe. Eu ralei muito. É muito Foi muita treino. luta, foi muito treino, foi muito aprendizado. Não tem esse negócio de. É. Neste caso, meu, pelo menos, não tem esse Sim. negócio de dom, não. E aí eu falo com ela e falei com o pessoal hoje. Não se deixem levar, não deixem de buscar essa consistência, essa frequência para você melhorar, Exato. Não porque fique tem se muita gente comparando. talentosa por aí que simplesmente não faz por achar que é muito bom já Uhum. naturalmente e não evolui. Exatamente. Então, assim, nós somos os que dão certo, os que vão além, são os piorezinhos, os errados que Que continuaram. continua, eu Então, concordo ali com totalmente. força. Ah, mas você tá assim, tá super bem sucedido, tem uma empresa assim, X, nossa, relevante. Nossa, você deve ter feito alguma coisa diferente. Você já nasceu pronto pra isso. Não, amigo. Às vezes a gente até. Eu falo com meu marido às vezes, cara, às vezes não é nem tanto inteligência, às vezes é tanto persistir. Exato. Não é nem que você tem uma inteligência fora da curva, não. Só que você sabia tanto o que você queria Uhum. que você não desistiu. A gente começa a ser, não sei se existe essa palavra, mas indesistível, sabe? Sim. Aconteceu um problema. Ah, beleza, mas eu sei onde eu quero chegar. Isso aqui é só um obstáculo, igual você Sim. bem disse. Sim. No momento é ruim, é péssimo. Mas a gente vai estudando, né, mentalidade, inteligência emocional, a gente vai ficando mais forte, a gente sabe que a vida vai trazer realmente situações para te perguntar, é realmente aquilo que você quer? Sim. Sabe? Ou você vai desistir E agora? vou te falar que um desses principais momentos de virada de chave, na minha vida pelo menos, ocorreram na faculdade É mesmo, de Igor? engenharia. Sabe por quê? Ah, Não é fácil. interessante. Você sabe que não é Não, fácil. não é Engenharia fácil. não é Eu já chorei fácil. muitas noites na época da faculdade. Pois é. Então, assim, lá tinha algumas matérias específicas que cara, eu tinha muita dificuldade. Por quê? Eu sempre fui queria arquitetura, né? Então, a engenharia era algo que eu achava similar olhando de fora, mas que não Não tem é, muito nada a a ver, ver. não. Exatas, muito cálculo, nunca fui tão bom de matemática, mas aí aquele negócio, eu tive que me obrigar a ser, a virar, Eu né? também. E nessa questão de me obrigar a ter que fazer acontecer, por exemplo, uma prova específica de uma matéria X. Física, Poxa, química, que cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Nossa. exatamente. Estradas, pontes, Pô, etc. Então, enfim, pontes era mais complicado, é, né? Concreto, é concreto terrível. era Concreto bravo. era bravo. Então, assim, onde foi minha virada de chave? Eu tentava aprender uns negócios lá, não conseguia. Tinha dificuldade. Eu também. Não conseguia, não tinha como. Na minha cabeça antes, né? Aham. E aí eu via lá um amigo e tal, ele ia lá e fazia, conseguia, Tranquilamente. ia bem. Eu, pô, calma aí, eu não tenho nenhum problema. Eu consigo também. Se alguém consegue, por que que eu não vou conseguir? Faz muito sentido. Eu consigo pensar, ele também e tal, então por O quê? que ele tem diferente de mim? Exato. Eu também sempre tive simples. Aí eu pensei, tem coisa errada. E não é nos outros, nem me vendo. Eu tenho que melhorar. Então, assim, deste momento em diante, eu mudei ali o foco de algumas ações minhas, porque também não tem como esperar ter resultados diferentes com as mesmas ações, Concordo tem que mudar, totalmente. né? E assim, eu fiz no passado, lá, testando na própria engenharia, com estudo, com provas e tudo, aí tinha uma lá que tinha muita dificuldade, não lembro agora qual que era, acho que era uma coisa de física. Não, provavelmente. Fundei na época. Eu tinha muita dificuldade em Exato. recuperação, caos. E aí caramba, vou tentar focar aqui, eu vou ter que dar um jeito de conseguir. E aí Eu preciso passar isso eu aqui. fiz das tripas coração e consegui. E com muito louvor, caraca, olha, Eu consigo. então tem como, eu consigo. Começa a trazer essa. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas real. Começa a trazer essa autoconfiança pra gente que é possível, Uhum. né? E abrindo uma adenda, eu não sei você, se pode contar. Eu, Keila, estudei escola pública a vida inteira. Não sei você. Não, estudou eu estudei, particular? não, eu estudei Eu particular. acho que pra mim ainda foi pior. Eu estudei particular. Quando eu cheguei na faculdade, eu conheci meu marido na faculdade, em 2014. E ele estudou escolas boas e tal. Eu lembro que às vezes ele assistia aula comigo
E ele já sabia exatamente tudo que estava passando. Eu nunca na minha vida tinha visto nada parecido. Eu estava no primeiro período de faculdade. Não, eu já escutei muito sobre isso, Eu ensino público, É física, terrível. química, entre Nossa, outras nem tinha, meu matérias. filho, direito, Pois física. é. Então assim, eu Nossa, comi o hoje, né? pão que o outro amassou pra conseguir aprender. Sim, Então, nossa, foi muito, igual você falou, teve muito sofrimento, muita relação. Eu tive. lembro de entrar naquele banheiro, às vezes, depois da prova, chorar. Não, é Era bravo. bravo. Mas E trouxe essa realmente resiliência pra gente, né? trouxe. E graças a Deus, assim, apesar de ter uma família muito simples, uma infância simples no geral, eles abriram mão de todo o conforto para eles, para me colocar numa escola particular. Então, assim, Muito bom. pai, mãe, muito Façam obrigado isso. por tudo, porque realmente é uma base mais forte que se constrói, né? E, enfim, colaborou muito, sem dúvida. Embora a principal base e o que mais deixou forte foram eles ao lado o tempo todo. Claro, Isso eu foi também tive primordial isso, graças a Deus. na minha vida. Então, agradeço muito a eles, não tenho o que reclamar. É lógico que quando a gente é jovem, não posso ter isso, aquilo, a gente Aham, a gente reclama, não mas entende muito, né? a gente não consegue ver lá na frente, né? Mas graças a Deus a gente tem condições hoje, igual eu tenho filha. Se eu tinha uma coisa em mente, que era que eu ia colocar minha filha na escola particular desde o zero, desde 2 anos, para que não passasse algo semelhante. Sim. Então, realmente faz diferença. Não, Mas eu não tenho filhos hoje, né? Mas eu espero também fazer isso porque a gente consegue sentir, né, a a diferença na própria diferença. pele. Então a gente busca sempre Mas não melhorar. quer dizer que estudar na escola particular foi fácil, igual o Nicolas acabou Não, de falar. não. Pode ter sido Não, pouquíssimo, talvez. mais ou menos, depende de tantos fatores, mas vamos entrar nesse assunto. Enfim, isso rende. Fica complexo, é. Mas conta dessa parte aí. Te fez mais forte, mais resiliente para depois. Então, aí a partir desse momento que eu vi que era possível, eu comecei a trazer esse pensamento para outras áreas, no geral. Inclusive, logicamente, a Na profissional, faculdade. né, na imobiliária. Aí eu, caramba, tô com tal situação, mas alguém consegue resolver isso. Então, como essa pessoa resolveria? E aí eu comecei a estudar mais. Eu não era uma pessoa de estudar muito, não, sendo bem Uhum. sincero. Sempre fui uma pessoa que aprendeu muito rápido, mas não era de pegar para estudar. E aí, depois desses pontos, essa virada de chave, eu comecei a buscar mais. E buscar mais, principalmente focando no lado profissional, para eu poder crescer, para poder melhorar de vida, né? Eu Sim. sempre tive muitos sonhos. E aí as coisas começaram a acontecer muito rápido na minha vida, que você não É tem noção, mesmo. foi muito bom, foram saltos muito bons, né? Então, assim, eu fico muito feliz de hoje olhar para trás e E ver ver como isso. tudo aconteceu, que foi através da dificuldade, Sim. né, da pancada levando ali na faculdade, Aham. nas provas, na vida, que me fizeram realmente tomar esse olhar diferente para poder E mudar. ter essa mente solucionadora, igual você Exato. acabou de falar também, né? Exato. Que não tinha. Eu era mais vitimista, né? Sim. Ai, meu Deus, que coisa. Nossa, Eu tudo não acontece consigo, eu não comigo. sei, eu não. Enfim, eu era assim. Aí depois, não é possível, calma aí, deixa eu me organizar, porque tem como. E assim foi como fui fazendo, fui caindo na real e fui buscando estudar cada dia mais. Então, hoje eu posso falar, não tem um dia que eu não estudo. Eu amo ler E livros, aprender, eu todo dia. todo Pior que dia, às vezes eu tenho que parar pra tentar ver qualquer outra coisa, porque eu fico tão ficcionada, imersa naquilo, né? imersa. Se eu, por exemplo, se eu vou, sei lá, lavar um copo que seja, eu tô botando um vídeo no YouTube do lado pra assistir um negócio, um curso, Sim, mentalidade. Então, eu sou apaixonada por aprender sim. coisas da mente. Sim, Então, tô também. eu ali vendo uma coisa, eu tô lendo um livro, eu tô não sei o quê. Gente, É, a gente fica meio ficcionado fica disso. muito e tem até que ter alguns cuidados, porque isso cansa também a nossa Cansa a nossa mente, né? Porque é mente. muita informação, então a gente tem Exato, que ter algumas pausas também, exato. até para O poder Roma ver alguma curtir, coisa. para deixar a coisa mais leve, né? Exato. Exatamente, Mas também curtir com quem tá ao nosso redor. exato. E não é nem por, igual você falou, é prazeroso pra gente que gosta de aprender, Sim, né? A gente sim, aprende a gostar de aprender. Isso, exato. como é que pode, né? Porque tem resultado, né? É, é A isso. gente começa a aprender, a mexer, a buscar mais, e o resultado vem. Exato. Então, assim, por que não fazer mais, né? Se Aí eu a cheguei, gente. e isso já gera um insight, gente, poderoso pra vocês, pra gente, né? De sempre ter essa mente, igual você falou, que a gente pode mais. Sim. Que o Nicolas acabou de falar, ele é muito poderoso. Ele tirou uma nota, sei lá, ruim na prova, mas ele viu que o colega do lado foi super bem, de forma muito mais tranquila. Uhum. O que que ele tem de diferente de mim? Né? E a gente aplica isso para nossa vida, para nossa carreira, para o sucesso, para o próximo nível que a gente quer. Pô, se a pessoa do meu lado ali, mesma profissão que eu, poxa, teve um resultado extraordinário,
igual eu, Nicolas, a gente se conheceu na faculdade, super novos, começando a vida. Se atingimos um patamar e outro tá evoluindo mais ainda, o que a gente tem de diferente? Então, eu sou muito de ver padrões, não sei você. Sim. Analisar padrões. Sim, O também. que a pessoa fez para chegar ali? O que ela fez de diferente? O que ela estudou? Aonde ela, sabe? Que ambiente ela frequenta? O que ela fala? O que ela ouve? Porque é possível para mim, para o Nicolas, para você que está assistindo a gente, né? Com certeza. Isso Não que há você falou dos limite. padrões é tipo entender como o coleguinha tá estudando. É tipo É isso, tipo né? isso. O que que ele tá vendo, o que que ele tá vivendo, o que que ele tá fazendo. Exatamente. Só que isso até abrindo um adendo aí sobre essa questão do, o coleguinha conseguiu com uma nota melhor com tranquilidade. Essa tranquilidade que às vezes um ou outro demonstra, ela não necessariamente será a mesma pra gente. Exato. E fato é, a pessoa, você, qualquer um, vai ter que pagar o preço para poder Sim. conseguir tal coisa. Então, aquela pessoa que de repente tinha como tranquilo tirar aquela nota, fazer aquela prova, é porque ela vinha estudando. É porque de repente ela prestou mais atenção em algum momento. Tudo bem, pode ter um passado ali de mais facilidade com tal tipo de matéria ou um estudo superior, tudo bem, acontece. Mas é muito complicado você comparar réguas, Não, né? não Da é. onde que partiu, para Exato. onde quer ir, tudo, porque não é tudo igualzinho, Não, né? você só tem que olhar se ele conseguiu, você consegue. E Exatamente. aí, o que o Nicolas falou é muito interessante, é porque muitas das vezes a gente vai precisar de entregar mais tempo para aprender aquela habilidade, Sim, né? Mas a sim, gente é totalmente possível de aprender. Igual eu com estava assistindo um certeza. curso, estou assistindo de mentalidade, ele falando sobre pilotar helicóptero. Uhum. Todo mundo é capaz de aprender. Pode ser que você demore 50 horas e eu 100, ou vice-versa, ou menos, mas todo mundo é capaz Todos de são chegar capazes. aonde quer. Às vezes você tem uma dificuldade maior que eu, um certo nicho, ou em alguma coisa, naquela habilidade, mas é só dedicar mais tempo àquilo. Exato, Mas ter em exato. mente que se. Não com grau de comparativo, porque cada um tem sua trajetória, cada um tem, né, um estilo de vida, veio de uma família, às vezes, com uma dificuldade maior ou não, mas isso não pode definir. Não O teu define. cenário atual não pode definir onde você quer Não define. chegar. Não pode entrar nessa área de vitimismo, né? Mas é arregaçar as mangas realmente e falar, gente, com a mente solucionadora, o que que eu posso fazer hoje que vai me levar onde eu quero? De onde nós viemos, não podemos mudar, mas para onde a gente vai, a gente pode. Exatamente. Pode e Exatamente. deve, na maioria das vezes. Não, muito bom. E aí você se formou nesse curso durante a faculdade, né, de Uhum. corretagem. E como é que houve essa ascensão aí? Você abriu a tua imobiliária, começou a contratar, se foi rápido, se demorou algum tempo? Como é que foi essa trajetória? Então, vamos lá. Eu atuei cerca de 7 anos, mais ou menos, sozinho, concomitante à faculdade. Então, assim, era Caramba, uma um bom tempo. atuação um pouco pesada, digamos assim, porque o estudo da engenharia em si Já ele é é pesado, bem né? pesado, é. Então, trabalhava, estudava, enfim. E foi na pandemia onde eu me desesperei e ao mesmo tempo me reinventei, porque alguma coisa tinha que ser diferente. Sim. Quando fechou tudo, nos primeiros 3 meses ali, quem que ia marcar de Visita. visita Quem em que e imóvel? também querer comprar, né, Nicolas? Acredito que dispor do valor ali no momento de Numa. crise. Exatamente. Então, assim, nesse momento, eu gelei. Eu não Eu sabia o imagino. que que ia acontecer, o que que eu ia fazer. Eu não era grande. Neste momento, nesses 7 anos Uhum, aí mais de profissão, eu já tinha bons resultados. Não tinha o que falar disso. uhum. Mas, e depois daquilo ali? Muita gente na pandemia quebrou, Muita né? gente, meu Seja no meio Deus. imobiliário, entre N e outros nichos. Outras Então, empresas. assim, como que eu faria, né? E aí eu falei, olha, eu vou tentar. Se a pessoa não pode vir até mim, eu Vou vou até a dela. pessoa, né? Só que de uma Interessante. maneira, assim, mostrando a casa, né? Se ela não Aham. pode vir conhecer a casa, eu vou levar a casa até ela. E eu não era de acompanhar muitas pessoas do nicho no geral, né? Uhum. Porque eu acho até que na época já tinha uma pessoa ou outra que fazia, não necessariamente na região aqui, Aham. mas fora, né? Mas eu falei, cara, eu sou extremamente tímido, mas eu vou ter que fazer. Eu vou ter que Eu tentar, tenho que dar o porque jeito. senão o que que vai acontecer comigo? Eu não sei, eu não tenho uma reserva imensa para poder, eu não sei quanto Viver tempo vai vários. durar. Não E a sabe. pandemia em si durou muito tempo. Durou. Só que os primeiros 3 meses ali, aquele primeiro baque, né? Aham. Parou tudo. Março de 2020. Exatamente. Então, assim, ali eu desesperei, ali eu busquei criar coragem e assim comecei o canal no YouTube, né? Caramba, que E, interessante isso. e eu De um falei, momento de vamos crise, tentar. você criou algo.
E foi dali que, com o canal mesmo pequenininho, eu falei, não, é o jeito, eu tenho que seguir por aqui. Eu botei aquilo como uma regra para mim. E aí eu comecei a fazer um vídeo, 2, 3, e fui ali com uma certa frequência. Vem a questão da consistência Sim, também, que a gente falou. né? A gente falou e que no início, ainda mais nesse tipo de rede social, você não tem Uma grande visibilidade, visibilidade, inscritos. uma entrega Não maior, tem, grande. não tem. Você é pequenininho ali, ainda mais num nicho tão, né? Araruama, cidade de interior, Exato. região dos lagos, Rio de Janeiro. Um Então, nicho mais específico, né? exatamente. Então, assim, foi difícil, mas eu falei, não, é o jeito. Aí eu pegava esses vídeos e mandava para clientes. A ideia não era escalar na Ah, que internet, interessante. Era você mostrar a casa mostrar a casa pro para cliente, os clientes. sem ele Só que precisar ir lá. como eu poderia ter mais de um cliente para a mesma casa, que eu mantinha lá as Sim. divulgações dos imóveis, eu Mesmo quero. vídeo você mandava. Para não ser só visto por fotos, que não te dá uma Sim. noção muito real de tamanho, de Nossa, disposição que de cômodos, interessante essa etc. Eu falei, ideia. vamos mandar para os clientes, né? É. Então a ideia foi essa. Eu comecei a botar no YouTube para mandar para eles. Uhum. Mas era fazendo uma apresentação normal, de Sim. bem-vindos, tudo tal, É. entendeu? Bem, Passando pelos bem geral, cômodos. exatamente. Bom, no início não, porque a estabilidade que eu tinha lá no equipamento era horrorosa. Mas depois Faz a gente parte. melhorou Foi o que isso. a gente acabou de falar. Tudo tem um início. Tudo tem. E aquele negócio, antes feito que perfeito. Exato, concordo. E aí, depois disso, na pandemia ainda, depois de alguns vídeos, eu comecei a vender uma coisa, outra e outra, até que eu cheguei num condomínio, comecei a vender. Eu falei, caramba, E na pandemia. na pandemia. Foi mais focado em terreno, inclusive. É mesmo? Nessa época, nesse condomínio específico, foi muito terreno. E aí foi terreno, aí começaram a vir casa naquele condomínio também, comecei a criar um nome ali dentro, e muita indicação para cima e para baixo. Falei, opa, calma aí que eu não tô dando conta sozinho. Caramba. Aí eu chamei uma assistente, né, digamos Aham. assim, uma secretária para me ajudar, a Juliana na época, pessoa maravilhosa, me acompanhou por um bom tempo, ajudou Aham. bastante também nesse crescimento inicial. E aí comecei com ela, falei, caramba, não dá dando conta ainda, vamos tentar puxar mais um. Aí chamei um corretor, depois chamei outro. Só que aquilo também, tive muita dificuldade nesse momento, porque eu tinha experiência como corretor. Não Eu sabia como atuar líder. como corretor, não como líder, não como gestor. Isso é uma coisa que a gente está aprendendo dia após dia, porque a Sim, gente sempre pode lidar com melhorar, né? pessoas é um Lidar desafio. com pessoas é complexo, é um desafio. E assim eu vim, né, dedicando para aprender. E aí, justamente depois que eu peguei esse caminho de querer aprender a treinar para fazer quem estivesse comigo ter resultados também, foi onde a questão do propósito foi não Tá. mudando, mas aumentando, né? Sim. Poxa, eu quero fazer com que eles entendam a beleza do ramo, Sim. eu quero fazer com que eles entendam o que se pode alcançar aqui e eu quero que alcancem, né? Eu quero ajudar nisso. Isso multiplicou. Sim. Saiu ali só da base de cliente que você estava ajudando a realizar um sonho, que a gente sabe que casa Exato. própria até hoje, né? É um sonho para a maioria dos É o brasileiros, principal né? sonho É o do principal brasileiro, sonho, né? O que você quer de primeiro? Ah, uma casa assim assado. Então é a realização de um sonho. Sim, E trazer isso também para os teus funcionários, né? Para os teus colaboradores. sim. Eles também são pessoas e que têm sonhos e realizar isso e Lógico. ter sucesso, assim como você galgou ali tua trajetória, é incrível. Incrível. Exato. E existem muitos meios de adquirir isso, né? Sim. Ao longo dessa jornada, eu deixei de ser só corretor e eu comecei a ser investidor também. Eu Sim. comecei a comprar imóveis. Perfeito. Então, assim, eu passei por experiências que me fizeram aprender e entender mais do todo para auxiliar os outros, sejam corretores, sejam clientes, sejam Sim. investidores. Então, hoje a gente tem lá na Tagliati uma gama de clientes que a gente consegue atingir e ajudar diretamente, seja aquele que quer a primeira casa, a casa Sim. própria, seja aquele que quer algo de veraneio, seja um investidor, porque nós temos clareza, né, e um direcionamento para cada tipo, né, para cada um do que Pra é cada melhor caminho a seguir em termos ali. de oportunidades, o que Isso é rentabiliza um diferencial melhor. enorme. Isso é um diferencial enorme. E para quem está com a gente ali de dentro, já apareceram N oportunidades que, ó, compra isso aqui, tá valendo, né? Eu deixo para você. E muitas vezes ela começa a fazer a vida ali. Muito De bom. repente, a casa dos sonhos está um pouco mais distante, mas você tem que entender que são degraus. Então, degraus. primeiro aqui, ó, é uma oportunidade aqui, tá fora da média. Não é o que você quer, mas é o que você pode no momento Sim. e vai te ajudar a estar mais perto do que você sonha. Então vai, bora, primeiro passo. Daqui a pouco eu te ajudo aqui, a gente vende essa, lucra um Pega uma pouquinho, melhor, parte pro segundo. até chegar onde você quer. É Exatamente. isso mesmo. Então isso é até um ponto muito importante que eu gostaria de trazer a todos Claro. aqui, não só da equipe, não só clientes finais, mas
todos na vida, independente de ser no nicho imobiliário ou não, existem degraus, um passo de cada vez. E aceitem ter hoje o que vocês podem para amanhã terem o que vocês querem. Não fiquem muito nesse foco de que não, porque eu só vou fazer, eu só vou comprar quando for aquela que eu quero. Às vezes é um sonho muito grande para o momento e te prende, às vezes, num aluguel. Exato. Entendeu? Que você só está, entre aspas, rasgando dinheiro. Então, não deixe isso tomar conta, né? Vá além, entenda que realmente são passos e busque orientação de alguém que consiga realmente te acompanhar de perto. Né? E caso seja aqui na região dos lagos, a Tagliasse está aqui para te ajudar também. Muito bom. Isso realmente faz todo o diferencial. Faz. Porque tem que começar, não tem jeito. Né? Então, entender e ter essa consultoria, querendo ou não, né? Alguém que tem esse olhar, como você falou, eu sou investidor também, então eu tenho um olhar também de um cliente. Exato. Por trás, né? Entendendo qual é a melhor oportunidade para aquele tipo de cliente. Então, Exatamente. isso é fantástico. Me fala uma coisa, teve alguma dificuldade, assim, que você achou que seria impossível, não, porque você já tinha uma mentalidade que sabia que tudo é possível, mas uma maior dificuldade nesse processo aí, seja lidar com pessoas, seja na hora que você abriu a imobiliária, algum percalço que você passou e conseguiu vencer, assim, que você fala, cara, isso aqui foi desafiador. Olha, apesar de ter essa mentalidade, de ter virado a chave, vira e mexe a gente tem nossas baixas, Claro. porque assim, à medida que a gente vai subindo de nível, digamos assim, as dificuldades também vão aumentando, Claro. o peso das coisas vai aumentando. A responsabilidade aumenta. Exato. Então, assim, são baques ou situações que às vezes você nunca passou e no susto ali você tem que, calma aí, deixa eu respirar, Sim. deixa eu entender, né? Mas sempre entendendo que toda dificuldade ela vem para somar também de Sim. alguma forma, mas assim, tiveram várias, né? Um dos principais desafios meus nessa parte foi a questão da mudança da atuação de corretor para gestor, né? Para conseguir realmente treinar pessoas, porque uma coisa é você saber orientar clientes, orientar para o Muito bom imóvel em questão. Agora, como você vai ensinar alguém que às vezes não tem mínima de experiência também no ramo, a como ele orientar, a como ele agir com a pessoa, agir com cuidado, com carinho, de forma genuína, preocupada nas necessidades da Sim. pessoa, que é uma coisa que eu tento trazer como diferencial desde sempre, tanto no meu atendimento direto, como também no da equipe, que é justamente seja puro. Empático. Não, seja puro também no seu interesse de ajudar, Sim. sabe? Porque, infelizmente, em toda profissão, mas nessa da parte imobiliária, tem muito. Pessoas que veem na outra um cifrão. Sim. E Tá nem assim, aí pro profissão da pessoa, se vai exato. atender, se E não empurra vai. imóvel que às vezes a pessoa não quer, ou não pode, ou é ruim, às vezes tem Sim. vícios ocultos e tal, que a pessoa não pode, né? E empurra na pessoa e depois vendeu, tô com a comissão nem no aí. bolso. Então, assim, eu já perdi inúmeras vendas porque eu não queria fazer isso. Porque o imóvel não se encaixava No no perfil pessoa. da pessoa. Não, ou ela não podia pagar, eu podia Sim. de repente dar uma forçadinha, ela conseguiria. Mas depois, daqui a pouco, eu podia perder. Exatamente. Então, assim, eu preferi sempre Manter essa... agir com muita clareza, com muita transparência em todo o processo e sempre focando com interesse real, genuíno, de ajudar. Muito bom. Porque amanhã ou depois pode ser eu, a gente pode planta. ser, né? A gente colhe o que a Olha gente que planta. exatamente. Então, assim, ainda mais hoje em dia, eu costumo até dizer pro pessoal da imobiliária, eu não vou dar a chance de perder ou cair ou queimar o nome que com tanta luta eu construí Por bobeira. por conta de uma coisa pequena, por bobeira. Concordo. Então, assim, não vale a pena. E aí, você passar isso para as pessoas, que muitos entram no ramo imobiliário só Olhando por ganhar bem, Uhum. e aí? Eu vou te falar também que a maioria das pessoas que entram só por conta de dinheiro também não permanece por muito tempo, Isso que eu ia não. falar. Não Você permanece. sustenta, né? Não Acho que em toda sustenta. profissão isso. Porque hoje em dia, pelo menos eu tenho visto que as pessoas, os clientes, né, eles sentem mais isso. Quando é genuíno e quando é meio que Sim. falso. E já até repele, vou te falar. Exato, esse Quando é o você ponto. pega um corretor, eu já diferente Chato, né? Às vezes. Nossa, que quer te empurrar o negócio a goela Exato. abaixo. Gente, a pessoa não quer. A pessoa já sente aquela energia ali que você Exato. quer forçar a barra. Eu fico feliz por isso, porque acaba que naturalmente vai ficando quem realmente tem vontade de ajudar de quem alguma tem maneira. realmente esse propósito genuíno, né, de unir. E é tão bom isso, né, Nico? Ah, a é gente unir. maravilhoso. Eu também, graças a Deus, Porque me encontro depois muito na profissão. vem uma leveza, você vira amigo da pessoa. Você, Acontece isso muito né? comigo. Isso é muito Com bom. clientes, isso é com muito alunos. Bom. Vale muito a pena. O bem vale a pena, né? Vale. Porque Exatamente. é igual a gente acabou de falar.
A gente planta. Cara, a gente colhe, a gente recebe indicações. É incrível, porque quando a gente Exato. dá o nosso melhor de forma, igual você falou, genuína, de coração, a pessoa sente e a pessoa fica ali na tua vida. Exato. Às vezes pausa, às vezes, como você deve acontecer, comprou um imóvel agora, às vezes o familiar precisa. Quem que ela vai Muitas. indicar? Se ela teve uma boa experiência, é Exato. óbvio que vai ser a tua empresa, né? Agora, se tivesse uma má experiência, queimaria, né? Não, Então não vale a queimaria, pena. falaria mal Exato. e Então, nunca não dá. voltaria, né? Exato. Me fala uma coisa, Hum. pensa em um conselho assim que você daria para quem quer começar a empreender, ou de repente quem fez uma faculdade igual a gente, achando que seria o auge da vida ali, não foi, se frustrou, às vezes está aí trabalhando CLT, mas frustrado. Não, o problema não é trabalhar de CLT, mas frustrado. Pensa em empreender, mas não sabe por onde começar. Tem algum conselho que você daria? Além de ser resiliente, eu acho que esse você tem que levar para a tua vida, independente da área, principalmente quando você é empreendedor. Já falamos sobre alguns aqui, Uhum. mas eu acredito que, assim, algo que sempre me fez sair dos momentos onde eu estava meio que no buraco, digamos assim, né? Uhum. Foi eu ter em mente que tudo é possível e permanecer sonhando alto. Né? Então, Concordo assim, foram totalmente. coisas que me fizeram, tipo assim, tomar aquela fagulha de esperança. Sim. Só aquele startzinho. Por mais que Aham. fosse leve ou fraco perante ao todo que estava muito Só difícil, uma faíscazinha, mas que... era o suficiente para dar uma acendida. Perfeito. Então, esses são pontos que eu vejo como imprescindíveis, né? A questão do sonhar alto é muito relativo. Tem gente que quer 1 milhão, tem gente que quer 1 bilhão, né? Sim. São coisas bem Eu diferentes. acho que é ter muito claro esse objetivo, tua meta, onde você quer chegar. Eu não diria assim, porque Como muitas você vezes a gente diria? não sabe a meta. A gente não sabe onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Pelo menos eu acho que pelo menos ter um ponto onde você quer chegar. Depois que você chegar ali, ou você pode mudar no meio do caminho. Mas ter Exatamente. pelo menos um alvo, eu acho Não, importante. tem que ter um alvo. Não necessariamente é O onde vai final, acontecer. não é o final, Exatamente. exato. Não é o final, mas tem que ter algum ponto lá. E geralmente esse ponto que a gente fala, eu até costumo dizer, não foque num ponto de uma carreira ou profissão, por exemplo. Por exemplo, se você for sonhar hoje, eu quero ser um corretor ou um empresário de sucesso. Uhum. Beleza, é um sonho, é palpável, é real. Uhum. Mas eu prefiro sempre pensar nessa questão do sonho como um algo além, que não envolva o profissional, mas que o profissional vai fazer chegar. Por exemplo, eu quero ter uma família linda morando no Canadá, entendeu? Uma Aham. casa assim, assim, assado. Que aí depois eu vou entender que não interessa o meio que eu vá fazer isso. Exato. Eu tenho e quero chegar lá. Concordo. Então, não importa se é através do mercado Se imobiliário vai ser de ou outra qualquer forma. outra coisa O que como possa não acontecer. importa. Nessa minha trajetória, hoje eu já invisto em outros ramos sem ser o imobiliário. Né? O automotivo, por exemplo, é um deles. Então, isso agrega, isso ajuda, isso certeza. soma, mas não sei, será que lá na frente eu vou me dedicar mais a um lado do que ao outro? Eu não sei. Ou se vai surgir alguma coisa nova que você vai se interessar. Exato. A gente não tem como prever o dia de amanhã, Não. mas estimar onde você quer chegar, mas não necessariamente um ponto profissional, e sim um ponto pessoal. Eu quero viver de tal Essa experiência, jeito. desse jeito. Essa experiência. Eu acho que isso é o primordial. Nessa questão do ponto, do foco lá na frente que Sim, você pra citou. você não esmorecer no caminho. Exatamente. Né? Exatamente. Muito importante. Me fala uma coisa e relacionada à fé. A gente aborda aqui também. Foi importante pra você ter fé, acreditar em Deus, nesses momentos, principalmente esses mais difíceis, que tem uma frase que eu falo, que não existe empreendedorismo sem fé. Uhum. Se existir alguém, me aponte aqui pra gente conversar, porque eu acredito que independente, sem falar de religião, mas independente de qual seja a tua fé, você precisa se agarrar a alguma coisa, alguém que certeza. seja Deus. Com certeza. Né? Então, porque passa muitos desafios, né? A gente fala empreender é maravilhoso, sim. Eu sou super feliz de ter abandonado a engenharia civil para empreender. Se alguém me perguntar, acho que para você também, se arrepende, fala, Não, de maneira não me alguma. arrependo. Graças a Deus eu tomei essa decisão. Mas óbvio que tem desafios. É muito Uhum. prazeroso, é muito libertador a gente poder fazer nosso próprio horário, nossa própria agenda. A gente trabalha pra um caramba também. Uhum. Muito mais, geralmente, né, Muito mais, do geralmente. que pensam que é, mas... Exato, mas tem a liberdade, tipo, quero viajar, posso pausar aqui se eu Posso. quiser, tranquilo. E também ganha Exato. muito mais. Sim, Nem sim. comparável o ganho que a gente consegue ter empreendendo do que trabalhando ali pra alguém somente, né? Uhum. Claro que depende da área, mas no geral, né, na situação geral. Uhum. E aí pra você, deixando esse conselho que você estava finalizando, tem alguma coisa que você falou, não, isso aqui é prioridade, que você estava falando, tipo...
Não, da questão Cuidado com o microfone na água, quase. Quase. Não, com relação ao conselho, assim, acho que é uma somatória de todos que a gente chegou a falar aqui Sim. no meio do caminho, né, Uma nesse consequência, podcast né? hoje. Essas escolhas que a gente faz. Eu acho que é mais a gente entender o nosso ponto de virada, de entender que tudo é possível, realmente. Sim. Apesar de ser uma frase muito clichê, tem que tentar trazer isso para a vida de verdade. Sim. Esse é o ponto. Internalizar isso. Exato, tem que virar verdade, a sua verdade ali, né? Esse é um ponto somado ali aos outros que a gente falou. E sobre a questão da fé que você citou também. Sim, verdade, né? a gente tá falando sobre a fé. Sem dúvida, a gente tem que ter, e eu precisei para me levantar em vários momentos. Nesse da pandemia, por exemplo. Foi um desses, né? Foi, lógico, foi a clareza de, tipo assim, ele chegar e falar, né? Ó, você não tem nada a ver com isso, mas você tem que fazer. Tipo Sim. isso, né? Você é tímido, mas você consegue, você tem potencial. Aquele puxão ali de algo divino mesmo, né? Não tem como dizer que não é de Deus. E em outros momentos também que a gente se vê em situações difíceis, né? Complexas para a compreensão do momento ali, por mais que tivesse todo apoio humano, de família, amigos, esposa, tudo, era Deus que conseguia fazer a gente se mover. Sim. Porque tinham coisas que na época eram realmente muito pesadas, muito sem solução na nossa cabeça, mas para ele tudo tem solução. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Eu sempre falo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que a gente não entenda o momento, por mais que a gente, com o nosso olhar humano, a gente às vezes vê de forma limitada. Sim. Caramba, o que vai ser disso aqui? Mas se a gente buscar Deus e entender o que a gente pode aprender com aquilo, como Ele pode nos ajudar, porque Deus é Deus, Ele é muito maior que a gente. Muito Ele tem a visão macro de tudo, né? Total. Então... E até fazendo um gancho quanto a essa questão de religião em si, né? Eu sou católico e eu sempre estive muito dentro da igreja, realmente assíduo. Eu já fui coroinha, eu já cantei, eu já toquei, eu já participei de várias pastorais. Minha mãe Você chegou a me contar um pouquinho é muito assídua, até hoje permanece muito. Então, desde que eu nasci, eu estive o tempo todo dentro da igreja. Então, assim, eu não consigo ver minha vida hoje de uma outra maneira, senão também conectada a ela. Sim. Entendeu? Eu também, eu nasci num berço, eu sou evangélica, minha família veio de berço evangélico. Então, eu já nasci nesse meio de fé, já tendo isso desde novinha. E graças a Deus a gente tem essa base junto, né? Porque isso molda muito também nosso caráter. Com certeza. Durante a nossa caminhada, nosso crescimento, né? Exato. Então, assim, desde pequenininho, desde o batismo, né? Que você tem naquelas perguntas, realmente o meu caminho já estava ali acompanhado, né? Foi o divisor de águas, né? E bem cedinho, né? Pelo menos desse contato inicial com a fé, para a gente poder ter uma força além do que a gente imagina, ter uma força divina realmente. Exato. E nos ajuda em tomar decisões, né? Em tudo, né, Nicolas? E a gente ter essa clareza de que não é na força do nosso braço. Eu sempre falo isso. A gente faz o que precisa ser feito, porque eu falo que aquilo que é pra gente fazer, Deus não fará. A gente tem que fazer, mas sempre tendo em mente que a gente tem Deus em primeiro lugar. Com certeza. Isso é o primordial. Adorei nosso bate-papo. Eu também. Muito obrigado pelo convite, Keila. Longe, né? O braço dele é mais longo, mas tudo bem. Mas foi ótimo. Gostou? Achou fluido? Foi muito bacana. Espero que o nosso bate-papo tenha acendido no coração das pessoas alguma clareza, né, sobre essa parte profissional, sobre a parte pessoal, independente da dificuldade que vocês vivam ou tenham vivido. O passado, ele faz parte de você, mas não define o teu futuro. Exato. Então, você pode e deve, sim, arriscar, mudar, fazer acontecer. E, independente da idade, do momento, é possível. É possível. Entenda isso, ache o teu ponto de força, vá com Deus, vá na fé que vai dar certo. Vai dar certo. É justamente isso, gente. Resumindo o nosso podcast, uma palavra, se eu pudesse resumir, é resiliência. Né? Sim. Dependente do cenário que você está, como o Nicolas acabou de falar, não define, o teu cenário atual não define onde você vai chegar. Né? Tem uma meta, se Deus colocou no teu coração algum desejo, pode ter certeza que não foi em vão. Sempre acredito nisso, é porque você é capaz, é porque ele já te viu lá na frente. Então não desista. Se precisar mudar de carreira, mude, peça direção a Deus, né? Se está parado sem emprego aí, quem sabe seja uma oportunidade que está na tua frente ali para você ver suas habilidades, ver algo que você goste e começar. Né? Enquanto a gente tem vida, ainda há chance. Então, ninguém nasceu por acaso, eu sempre falo isso. Né? A própria Bíblia fala que desde antes de nascermos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano traçado para nós.
Então há um propósito, assim. Dá Com para unir certeza. trabalho e propósito. Dá, Nós dá. somos experiências disso, né? Sim, fazer com que o trabalho seja leve, seja Seja bom, seja prazeroso. rentável, seja prazeroso, Exato, seja de crescimento. É isso aí. exato. É E, possível, e sim. o sucesso, a remuneração é consequência do que a gente Consequência. faz. Gente, esse foi mais um episódio. Tô muito feliz com o nosso bate-papo. Já segue nosso canal aqui. Já ativa o sininho para você não perder nenhum episódio novo, tá? Já se inscreve aqui para você não perder nada. E nos segue também nas redes sociais, no Instagram, Sim, o dá seu um pulinho lá na Nicolas. Tagliati Imóveis. Vai estar aparecendo na sua Vai, eu vou tela. É deixar aqui. TAGLIATTI. É complicado mesmo. Eu vou deixar aqui também aqui embaixo na descrição. Meu é Keila Viana Mentora. Também tem o meu Instagram pessoal, tem aqui do nosso podcast. Mas foi um bate-papo super leve. Deixa um comentário aqui se você gostou, se te acendeu uma chama aí de empreender, né? Ou de tomar forças aí e continuar, porque a gente vai chegar. Se a gente não desistir, é certo que a gente chega onde a gente É quer. certo a Né? gente chegar. E caso vocês tenham qualquer dúvida também sobre o ramo imobiliário, fiquem à vontade de deixar nos comentários aí com a Sim. Keila. Eu posso estar junto com ela ali, responder vocês. Exato. Também podem ficar à vontade de ir lá nas nossas redes sociais e falar diretamente comigo. Eu respondo diretamente por lá também. Então, precisando de algo aqui na região dos lagos, nessa parte imobiliária, estamos aqui para ajudar. É isso, gente. Foi um prazer enorme. Ah, tem só um ponto, desculpa interromper. Claro! A Keila diz que quer comprar minha casa, então, ó. Não, isso é fato, gente. Vamos registrar ali esse Vamos podcast. registrar aqui, porque de repente, quando houver a concretização, a gente traz Não, a aqui gente essa tem que gravar um confirmação. novo podcast para falar sobre isso. Fechou. Gravamos na casa, inclusive, então. Gravamos. Combinado? Vamos Combinado. marcar. Não, gente, essa história aí depois a gente abre. Mas tem assim, muito papo para destrinchar. é algo né? que eu descobri que Nicolas mora na minha casa, que eu vou comprar na cultura. Ah, vou Mas comprar. a Baba depois a A gente Baba. conversa melhor, Depois então. de algum tempo a gente volta para contar para vocês o enredo. Perfeito, combinado. Gente, Keila, obrigado mais uma vez pelo convite, por todo o imagina. carinho aqui. Foi muito bom revê-la, né? E botar tanto papo que a gente teve nesse tempo distante, né? Sim, sim. À tona aqui. É tão bacana ver que, mesmo estando juntos lá no início, né? Próximos, afastado completamente por Uhum. conta da vida, trabalho e tudo, a gente retornou aqui a esse encontro numa jornada empreendedora, né, de muito sucesso, graças a Deus, para os Graças a dois Deus. lados, né, com muita outra fé, mentalidade, com outra outra cabeça. mentalidade. Muito bacana realmente Gostei isso. demais Então, também. fico feliz Obrigada de você por ter ter aceitado meu voltado convite esse caminho também. também. Nada, Não, a foi gente um voltou a prazer. se conectar, gente, depois dessa casa. Que eu mandei uma mensagem familiar e descobri que Nicolas morava lá. Isso vai dar um Foi. podcast inteiro só disso. Entrou como lead, né, como Eu entrei como cliente lead lá. e ele foi Aí eu, rápido. Keila, Do nada. Viana, eu acho que eu conheço. O nome veio assim, aí eu Nicolas, deixa tá eu ver se disponível ela essa veio. casa ainda? Então, mais ou menos, né? Tem que ver que a minha esposa se ainda tá disponível. Falei, mas tá vendendo aqui? Exato. Nossa, muito bom. Isso Exato. dá uma história incrível Dá também. sim, dá sim. A gente vai conversar mais gente sobre vai. isso num outro episódio, de Exato. repente. Gente, muito obrigado por ter chegado até aqui. Já fica aqui com a gente no nosso canal, segue nossas redes sociais lá e até o próximo podcast Empreendedores do Reino. Um grande abraço, fiquem com Deus e Tchau, até o tchau. próximo.